Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, né, na presença do Senhor. E hoje nós vamos ter uma live especial. Hoje nós vamos trazer para as mulheres 5 passos para construir e fortalecer um lar saudável. Eu vou aqui convidar a nossa amiga Jerusa. Ela ainda não entrou, vou esperar ela entrar para poder convidar. Bom dia, amiga, seja bem-vinda. E eu queria falar para vocês que nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês, né? Essa live, os nossos ensinamentos, tudo que a gente conseguiu aprender, principalmente com esse livro aqui, ó, Experiência do Lar, que é como tornar a sua casa em um lar de amor e paz. Eu aprendi muito com esse livro, tenho certeza que vocês vão aprender bastante também. E nós estamos com muitas expectativas até com o resultado dessa mentoria também que vai sair. Vai sair essa mentoria do Experiência do Lar. Nós estamos nos preparando, nós estamos... Só um momento, deixa eu ver aqui se ela entrou. Ainda não. Cadê a Jerusa? E aí a gente vai conseguir, né? O que Deus e o Espírito Santo fez nas nossas vidas, tudo que trouxe de novo, tudo que foi transformado, tudo que Ele nos moldou, Ele nos forjou como mulher, né, dentro de um lar. E assim Ele pode fazer na sua vida também. Entendeu? Deixa eu só responder aqui a Jerusa. Só aguardando ela. Ela entrou. Bom dia, Gê. Algumas mulheres juntas para poder passar esses ensinamentos que Deus também passou em nossas vidas. Bom dia, Gê. Bom dia! Bom dia, Leandra, tudo bem? Tudo. Já estava aqui conversando, falando da nossa experiência com esse livro, né? Da experiência do lar, que é tornar a nossa casa em um lugar de amor, né? Na realidade, transformar em lar, né? Muitas vezes nós estamos morando só, trazendo só, vendo a nossa casa como uma casa mesmo, né? Só paredes. E a gente que está querendo trazer aqui para vocês coisas que fez sentido para a nossa vida, né, gente? E Sim. possa fazer sentido também para as mulheres. Sabe? Meu nome é Leandra, né? E essa é a Jerusa. Fala aí um pouquinho, gente. Bom dia! Já tem duas pessoas assistindo a gente, né? Renata, a Fernanda. E é isso, né? A gente quer compartilhar com vocês um pouquinho sobre o livro Experiência do Lar, que foi um divisor de água em nossas vidas, né? E mudou bastante a nossa maneira de pensar. Foi uma transformação, né? Foi como se fosse uma metanoia, né? Que nos trouxe mais para dentro do lar com aquele olhar sensível, né? Com aquele olhar para as nossas crianças, não só para as coisas, né? Mas também para as pessoas, né? Que estão dentro do lar, né? Principalmente, né? E eu queria começar, gente, falando de Provérbios 24, o 3 e o 4. Eu queria que a gente meditasse nesse provérbio, né? Começando aqui a nossa live e que a gente consiga meditar no dia de hoje, né? E ele diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, a gente trouxe esse provérbio, que é também um que já inicia, né, a nossa mentoria, que justamente a gente vai construir a nossa casa com sabedoria. E a gente vai encher os cômodos dela de bens preciosos. E eu queria começar a gente
orando, pedindo discernimento a Deus, para que Ele nos oriente, para que o Espírito Santo fale e para que o Espírito Santo trabalhe também no coração das mulheres que forem escutar essa live, assim como nós, né, como transformou, foi um divisor de águas na nossa vida, que seja também, né, na vida de outras mulheres. Que é para isso que a gente está aqui, né? Realmente para poder ajudar outras mulheres a se sentir mais leve, a gostar de estar no seu lar, a gostar de cuidar do seu lar, dos seus filhos, das pessoas que estão dentro dele, né? E é sobre isso. Então vamos orar? Sim. Senhor, nos ensina no dia de hoje a edificar o nosso lar com sabedoria, a firmar os alicerces da nossa casa com discernimento. Que o nosso lar seja cheio de luz e de paz. Que as nossas palavras, que têm poder, construam e não destruam. Que as nossas famílias vejam em nós o reflexo de Ti, Senhor, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua bondade. Que essa live no dia de hoje traga luz aos nossos pensamentos, traga discernimento e traga coisas maravilhosas no dia de hoje, que nós sejamos intencionais no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa, Gê? Eu pode já Não, começar a falar aqui dos pontos. pode iniciar, pode. Então, hoje nós trouxemos um tema, né, Gê? Nós juntas construímos aqui esse tema, que são 5 passos para construir e fortalecer um lar saudável. E para mim, assim, o primeiro e o principal ponto para a gente conseguir, né, construir esse lar saudável e fortalecer o nosso lar é a presença de Deus. Então, esse é o primeiro passo e eu acho que o primordial, o mais importante, porque sem a presença dele nós não vamos conseguir. Então, a gente precisa primeiro deixar Deus morar no nosso lar. E Deus não mora no lugar de qualquer jeito, não é mesmo, Jesus? Então, a gente precisa honrá-lo, né? Deus precisa ser honrado, porque Deus mora aonde é honrado. Ele mora onde ele é honrado diariamente, né? Nas nossas conversas, nas nossas escolhas, até no nosso silêncio. Então, acho que a primeira coisa, porque foi um dos ensinamentos que Jesus deixou, que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, né? A gente honrasse Deus sobre todas as coisas. E a gente amasse o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Então, o primeiro passo que eu trago para vocês para construir e fortalecer um lar saudável, né, gente, é a presença do Senhor. Esse vai ser o passo primordial, é reconhecer o Senhor, né, no seu lar, porque ele vai se manifestar nos detalhes. Então, mais importante do que a gente ter coisas, cheias de coisas na nossa casa, é ter o nosso lar cheio da presença de Deus. E lá no livro, no Experiência do Lar, tem uma frase que me chamou muita atenção, que a honra é o ingrediente essencial para todo relacionamento saudável. Então, se na sua casa até hoje não teve relacionamentos saudáveis, utilize desse ingrediente que é a honra. Principalmente, primeiramente, honrar a Deus e depois vir honrando as outras pessoas, o seu esposo, honrando os seus filhos, honrando seu pai, sua mãe. Então, a honra é esse ingrediente da presença de Deus. Então, a sua família precisa enxergar em você que você honra a Deus, que Ele está na frente de tudo, que Ele é a solução de tudo, que Ele é o primordial, né? Que Ele é necessário para aquilo que precisa dentro do seu lar. Então, o que vai transformar a sua casa em um lar é a presença do Senhor. Esse é o primeiro passo, né? Então, um lar com a presença do Senhor, ele vai ter paz, ele vai ter consolo, ele vai ter perdão, ele vai ter comunicação, conexão, entende? Tudo vai ser transformado, porque onde Deus,
entra, tudo se transforma. E assim foi na minha vida. Quando Jesus entrou verdadeiramente na minha vida, tudo mudou. Os ambientes da minha casa, eu não vejo mais da mesma forma. Entendeu? Glória a Deus. Eu trago intencionalidade, né? Eu sei que eu tenho que orar por cada cômodo. Eu sei que eu preciso estar colocando a presença de Deus em cada lugar, em cada detalhe. A gente vai falar aqui mais também da organização, de tudo. E isso tudo faz parte da presença de Deus, para Deus habitar no nosso lar. E eu vou trazer uma coisa também muito importante, que é o segundo passo, é a conexão. Quando a gente não se conecta, né, não fala com amor, não fala com respeito, não faz as coisas intencionais, nós não vamos ter esse lar saudável. Nós não vamos conseguir fortalecer o nosso lar. Nós não podemos perder a conexão com todas as pessoas que estão no nosso lar. E isso é um trabalho intencional. Eu vejo que isso é um trabalho intencional. Então, nenhum relacionamento saudável, ele pode ter uma conexão quebrada. E muitas vezes nós estamos tão distantes, ou a gente vai comer com o celular, ou a gente está o tempo todo, não olha um no olho, né? A gente não passa tempo de qualidade com as pessoas, não tira um tempo para cada pessoa, né? Um tempo com seu filho, eu tenho 3, um tempo com seu filho, um tempo com a sua filha, um tempo com seu esposo. Isso, a comunicação vai fortalecendo essa conexão. Tá junto também, entendeu? Então, dentro do nosso lar, as palavras, elas devem ser usadas como armas de conexão. E muitas vezes nós estamos usando as palavras como armas para destruir muitas coisas no nosso lar. Então, a gente tem que saber que nós temos armas e a conexão, a palavra, ela é uma arma de cura, uma arma de amor, uma arma que vai fazer o seu lar estar fortalecido em Cristo. Então, se nós queremos esses lares fortalecidos, nós precisamos cultivar primeiramente a comunicação e a conexão. Isso vai edificar, né? A gente escutar com empatia, a gente responder com paciência. Hoje, muitas pessoas não têm paciência nem de escutar o outro. E você pode ser também uma pessoa assim, igual a mim, que gosta muito de falar. E eu tive que trabalhar a escuta, porque senão eu não conseguia me conectar. Eu era uma pessoa que cortava o meu marido. Ele falava, eu cortava. Então, isso foi treinado, tá, gente? Isso é uma habilidade que você pode treinar. Então, quando eu sentava na mesa para conversar com ele, quando eu queria falar, eu lembrava e ficava calada para escutar. Então, assim, eu só vou conseguir me conectar com ele ou com os meus filhos se eu conseguir escutar o que eles estão para falar. Entendeu? Então, eu não escutava. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que se você é uma pessoa que também não consegue escutar as pessoas, se conectar, você trabalhe isso. Uma das coisas muito importantes que eu estudei e que me ajudou bastante foi as 5 linguagens do amor. Porque eu consegui me conectar com eles do jeito que eles se sentem amados. Não do jeito que eu me sinto amada e eu queria transbordar isso na vida deles. Entendeu? Então, as 5 linguagens do amor me ajudou muito. Tanto que o próximo passo que eu vou falar, que é sobre a rotina e a organização, também me ajudou demais as 5 linguagens de amor, de entender, né? E conseguir colocar em prática muitas coisas que eu não conseguia. Porque por eu ter um perfil influente, por eu ser uma pessoa que gosto de fazer, sou rápida nas coisas, eu não vejo os mínimos detalhes. Eu não era organizada, sabe? Eu não colocava as coisas tudo no mínimo lugar. E eu fui percebendo, pelas 5 linguagens do amor, que uma das linguagens do amor do meu esposo, do Diógenes, é a de serviço. Esqueci agora, deu branco.
atos de Atos de serviço. serviço, né? Isso. É atos de serviço. E, gente, quem tem a linguagem de amor de ato de serviço que vê uma bagunça, a pessoa fica extremamente É estressada. verdade. Aí imagina, ele chega em casa, tudo bagunçado, não sente a vontade de estar ali. Então, já estou entrando no próximo passo, tá? Que é a rotina e organização. E tudo, gente, a gente pode treinar para ser melhor, Com tá? Eu certeza. não vou ser a expert da organização, porém, existe um mínimo, né, a ser feito. Então, quando ele encontra as coisas no lugar, isso traz para ele uma segurança emocional. Ele tem vontade de vir para casa, de ficar naquele lugar organizado, porque a desordem pode gerar estresse, conflito, distração. Então, você entende que a gente precisa saber de muitas coisas, não é simplesmente eu ser uma dona de casa para fazer coisas. Sabe por que que muitas donas de casa hoje se estressam, não querem fazer o serviço, acha chato, acha isso? Porque elas não procuram essas habilidades. Você é uma administradora do seu lar. É você que tem essa, essa habilidade de trazer paz, de trazer organização. Então, isso era uma coisa que gerava estresse na minha vida e na vida do meu esposo também. Então, a organização ela vai criar espaço para que realmente o que realmente importa, né, que é a comunhão, o descanso, a oração. Então, eu não era essa pessoa totalmente organizada. E eu fui começando a ficar intencionalmente, olhando as coisas que estavam fora do lugar, para colocar no lugar, arrumar os guarda-roupa, porque eu colocava as roupas, daqui a pouco eu estava jogando. Era tipo isso. E E aí eu traz fui, paz, né, Leandra? Traz aquela paz e organiza até os pensamentos, né? Até toda a sua vida, né? Através da organização do lar, né? porque Interessante. o externo da gente reflete o interno É, também, né? Se é. tá tudo bagunçado no externo, é porque o interno tá, com certeza também tá bagunçado. Então, isso, gente, não é fácil, tá? Para uma pessoa que não tem essa habilidade. Porém, é possível, né? E uma das coisas também que me chama muita atenção nesse terceiro passo aqui da rotina e da organização é que o que mudou na minha cabeça, que a organização é uma mordomia. Nós somos mordomos aqui, né? É cuidar bem do nosso lar, é administrar com sabedoria o que Deus nos confiou. Então, a gente tem que entender que a gente está aqui para cuidar do que Deus está dando em nossas mãos. E a gente vai cuidar de qualquer jeito. Ele cuida de qualquer jeito da gente. Não. Então, ele confiou algo a nós, né? Muitas vezes, assim, ai, graças a Deus eu tenho uma família, tenho filhos, mas a gente cuida de qualquer jeito. A gente não está nos mínimos detalhes. Deus é Deus de detalhes e do simples. Ele não vai ver, às vezes, o que a grandiosidade que nós estamos fazendo e acontecendo, como muitas vezes eu já pensei de ir para fora, trabalhar, trazer dinheiro, trazer coisas para os meus filhos. E isso não é o importante. Não que você não faça, mas isso não é o essencial dentro do seu lar. Entendeu? Você precisa estar inteira, você precisa ter. é, é, Você pode prestar atenção, Jerusa e as meninas que estão aí assistindo. Quando você não acorda bem, o dia no seu lar não fica bem. Você pode prestar atenção. Os meninos não vão ficar bem, seu marido vai ficar totalmente deslocado. Então, assim, não que a gente vai acordar todos os dias, ai, as mil maravilhas, mas entenda que você é a pessoa que influencia diretamente no seu lar. Não existe, não é o seu marido, não é os seus filhos, é você. Então a gente precisa o que está alinhado, como eu falei lá no primeiro passo, com a presença do Senhor. Porque eu sei que Ele muda todas as coisas. Até o dia que está difícil para a gente, se a gente tirar um momento com Ele, tudo vai mudar. É A gente verdade. muda a nossa percepção, a gente vai mudar o nosso pensamento e a gente vai trazer mais alegria dentro do nosso coração, porque a alegria vem dele.
né? A gente busca muita felicidade por aí, mas a alegria vem do Senhor. E a alegria é diferente de felicidade, Com entendeu? certeza. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. A Jerusa vai falar mais um pouco aí também. E eu espero que tenha agregado aí, né? Então, observe, vá ler, estudar um pouco sobre as 5 linguagens do amor e identificar, né, qual é a linguagem de amor. Eu sei de todos aqui em casa, só não sei da Isabela ainda, porque só tem 1 ano e 2 meses, Uhum. mas os outros eu fiz questão de fazer o teste, saber por quê. Porque isso é muito importante. Eu quero que os meus filhos venham para casa e encontrem consolo, que encontrem descanso, né? Que encontrem paz. E é sobre isso. Fala Sim. aí, Gê. Bom dia, meninas que estão nos acompanhando, quem está assistindo a live. E vai ficar gravada, né? Vai, A live. vou deixar Quem, gravar. quem vai assistir. Eu vou falar um pouco sobre servir com alegria, né? Antes de ter acesso, né, a esse conteúdo, eu tinha outra visão, né? Porque muito nova, eu tive acesso ao feminismo, né? Ainda na faculdade, eu tive esse acesso, eu tive uma professora muito feminista. E ainda criança, eu via minha mãe servindo meu pai. Minha mãe sempre gostou de pegar o prato e colocar na mesa, assim, dar na mão do meu pai. Isso Eu era uma faço coisa. isso ainda hoje, Hã? quando dá tempo. Eu faço isso. Você faz, né? E na época isso me incomodava, porque eu falava assim, pra que dar na mão, servir desse jeito? Eu achava que não tinha valor aquilo. E aí, quando eu entrei na faculdade, né, de Direito, Leandro também formado em Direito, sabe, né, como é que é, sociologia, né, a Filosofia. professora, filosofia, né, professora naquela onda de feminismo, empoderamento feminino, e aí as mulheres tinham que ir para fora mesmo e trabalhar, e eu entrei nessa onda de cabeça, isso prejudicou totalmente o meu casamento. Porque eu já entrei no casamento falando pro meu esposo, eu não vou ser uma dona de casa. Eu não tinha prazer em servir minha família. A gente mal tinha uma mesa. A gente demorou até para ter uma mesa dentro de casa. Eu lembro que a gente, quando casou, a gente ganhou todos os móveis, mas aí teve um tempo que a mesa quebrou e nós ficamos bastante tempo comendo no sofá. Não tinha aquela preocupação, sabe? E aquilo me incomodava, só que, assim, eu ainda não tinha consciência, não entendia. E aí, quando o Senhor começou a trabalhar em mim, né? Quando eu tive a restauração do meu casamento começou a ser restaurado em 2020, né? Na pandemia, né? Que quase que eu divorciei, né? E Deus começou a trabalhar em mim para voltar para o lar. Foi quando eu comecei a ter um olhar sensível para o meu lar, né? A minha cama não tinha, eu já até contei pra Leandra, né? Eu não comprava lençóis pra cama, assim, meus lençóis era tudo velho, não tinha louça pra servir minha família. É, Muitas vezes, né, Jesus, a gente tem louça guardada para servir as pessoas que vêm de visita. Aqui em casa, não, eu uso tudo. Tudo com o pessoal daqui de casa. E a gente tem muito essa mania, não tem? sim, de servir o melhor pros de fora, né? Uma taça, né? E aí, quando o Senhor começou a trabalhar em mim, né? Aí logo eu entrei no curso Experiência do Lar. E o curso Experiência do Lar me deu essa visão, né? De ter o amor pelo meu lar, de saber que ali era o único lugar que eu seria insubstituível. Que eu poderia ter qualquer emprego do mundo, mas lá eu não seria. Era o lugar que eu não seria era o lugar que eu seria insubstituível, né? E aqui no livro, no capítulo 5 fala do princípio da honra, né? Sim. Fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né?
Sim, o mandamento mais importante, né? Amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças, e ao próximo como a si mesmo. E aí, tá, aí que entra o princípio da honra. Será que a gente está honrando a nossa família como Deus quer que a gente honra? Como a Leandra falou, nós somos apenas mordomos. Tudo aqui é do Senhor, a nossa casa é do Senhor, nossos filhos é do Senhor. Em 2020, quando eu estava com um casamento para ser acabado, foi quando eu entreguei realmente toda a minha casa para o Senhor. Eu falei, Senhor, tudo é para ti. Restaura o meu lar. Eu não me preocupo se o Senhor vai restaurar minha vida profissional ou não. Na época eu trabalhava em creche. E aí eu falava assim, Deus, eu só quero o meu lar de volta. Só restaura a minha família. Eu só quero tudo de volta. Porque quando a gente tem um lar destruído, é todo um projeto. É o primeiro projeto, é o projeto mais importante que o Senhor tem para as nossas vidas. É a família. Então, assim, eu não me preocupava com nada. Eu só falava assim, todas as minhas forças, toda a minha energia eu vou gastar dentro do meu lar, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. E é isso que o Senhor tem para as mulheres. O Senhor tem para as mulheres o propósito mais importante para cada mulher. É cuidar do seu lar, cuidar da sua casa. Pode trabalhar fora? mas Pode ter o seu a trabalho. gente não negligencie o lar. A gente trabalha, mas não negligencia, né? Não é verdade? Isso. Trazer um equilíbrio, né? E ter alegria, porque a organização, como a Leandra falou, tudo isso dentro do lar faz parte, né? Você colocar uma mesa posta com amor, você logo cedo trocar os forros de cama e você tá atenta aos moradores da casa, né? Você investir tempo, né? Que é o último tópico, né? Que você colocou aqui. Investir tempo para os moradores do lar. Uma coisa que, assim, eu tinha em mente quando eu trabalhava, né? É gastar tempo com qualidade, né? Então, o que que eu fazia? Trabalhava muito e quando chegava o final de semana, pegava a minha filha, na época era só a Rebeca, né? E ficava gastando tempo de qualidade com ela. Mas eu vi que isso não adiantava. Porque eu não sei quem foi que inventou isso, que gastar tempo com qualidade supre a necessidade que o filho tem de todo dia você estar ali, de todo dia você estar ali. Isso não supre. Você tem que ter o seu tempo de todo dia, todo dia. E aí sim, você ter um dia pra você. Eu aqui em casa a gente tira um dia, eu e meu esposo, né, que é prioridade, né, a gente tirar um dia nosso, né? A gente sempre também tem um dia para os filhos dormir os avós, né? Então, isso é prioridade também, você tirar tempo com o casal. Mas todo dia é rotina, tá com os filhos, tá com a família. A gente sabe que aquilo ali é prioridade nosso. Ter tempo com a família, né? Pois é, E rotina e a gente ser intencional, né, Jerusa? Sempre ser intencional. intencional. Essa questão da organização também é uma coisa que eu prestei atenção, que eu estou tentando mudar esse mês sobre a organização, é fazer um cardápio por semana. Por quê? Porque aí a gente também, gente, é administradora financeira do nosso lar. Ah, sim. Tudo isso engloba, a gente tá fazendo as coisas tudo no automático. E não É, pode ser assim. Porque muitas vezes você pode até deixar de trabalhar se você conseguir organizar as finanças dentro do seu lar. Porque é, se você for fazer, às vezes, uma conta de padaria, você está indo trabalhar para pagar coisas que muitas vezes está sendo desperdiçada dentro do seu lar. isso. E aí, quando eu comecei a ter alegria de servir a minha família, foi quando eu tive esse amor de fazer a mesa posta, né? Que é um dos maiores amores que eu tenho dentro do lar, né? Que para mim foi o que eu mais gostei, assim, de organizar dentro do lar, foi a mesa posta, né? E a mesa, Porque, a gente sabe a importância, né, Jesus? sim, Sabemos a mesa, porque assim, na Bíblia mesmo, Jesus,
ele não fala de nada, só fala de mesa. Ele não fala de guarda-roupa, de cama, mas da mesa ele fala. Então, a mesa é essencial para a nossa casa. Aqui em casa, ninguém come no sofá. Ninguém. Meus filhos são acostumados a comer na mesa. Até ontem a moça falou assim para mim: compra uma mesinha para ela e uma cadeira. Eu falei: não, eu vou comprar para ela comer lá. Eu não, ela come na mesa com a gente, que é a Isabela, né, de um. Então, Sim, meus filhos são acostumados a sentar na mesa. Mesmo que sozinhos, eles não têm o costume de levar o prato para comer no sofá. É na mesa, sabe? E a Isabela é do mesmo jeito. Quando a gente senta na mesa, ela já pede para sentar na cadeira dela, que é da altura da mesa, que eu já comprei, que pode colocar debaixo da mesa também, e ela ficar como sentada na mesa, então ela já pede. Sentar, ela fala, sentar. Aí ela vem para a mesinha, pra cadeirinha dela, e eu boto ela na mesa. Então, isso sim, tudo é costume, gente. sim. E é um hábito, né, que a gente cria, a gente, como eu falei, né, eu não tinha esse costume, né, quando eu casei, eu fiquei muito tempo sem mesa, então, assim, era uma coisa que eu não valorizava, mas quando eu passei a valorizar e a entender o valor da mesa, aí eu comecei a colocar café da manhã, almoço, janta, e hoje ninguém come no sofá, né, porque é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente conversa, escuta, Tudo. na mesa, a gente, igual minha filha mesma, a Rebeca, né? Ela me conta segredo, me conta as coisas sentada na mesa quando eu tô olhando para ela. Então, assim, é o lugar de escuta sensível, né? É o lugar onde a gente tá olhando para o outro, né? É o único lugar que a gente consegue contar coisas que às vezes a gente não vai contar no dia a dia, não vai ter tempo. Então, a mesa é muito importante, porque cria os laços, né, entre as famílias. E assim, muitas pessoas, elas procuram saber qual é o seu propósito de vida, por que que eu nasci para quê? E a Bíblia fala que, como Deus fala muito de relacionamentos, né, a maior resposta que no livro fala, né, que Deus tem para o nosso sentido de vida são os nossos relacionamentos. Sim. Relacionamento com o pai, a mãe, os filhos, os amigos. Tudo isso faz parte do nosso propósito de vida, né? Ter relacionamentos saudáveis, né? Construir relacionamentos saudáveis, né? Então, você honrar o outro, fazendo uma comida, colocando na mesa com amor, com carinho, com alegria. Você vai receber um amigo, coloca uma mesa com amor, você vai receber. Como a Leandra falou, é a sua família. Você coloca a melhor taça. Aqui eu sempre coloco a taça, as taças, as melhores são para minha família, né? Aí eu até falo, as taças boas tá ficando velha. Mas por quê? Eu procuro mostrar para eles que eu estou honrando eles mais do que eu honro o pessoal de fora. Claro que quando vem um amigo eu também fico alegre, fico feliz, coloco a mesa posta, coloco uma taça bonita, mas eu tenho alegria e isso a gente precisa buscar de Deus, né? A gente precisa buscar do Senhor porque isso é um dom de Deus. Tudo vem de Deus. Porque eu lembro que foi um processo para me chegar até a esse lugar de servir com amor e com alegria. Porque às vezes a E gente nós está ainda num. estamos, né? E o processo continua, Cada né, dia, Leandra? cada dia Deus coloca algo no nosso coração, né? Para mudar, nós estamos em obras. Porque se a gente não tiver, se a gente já tiver pronto, como eu falo, né? Então pode levar, pode recolher se eu tiver pronto. Sim, é até interessante falar que a gente tá num processo, né? Que você ter amor, assim, por tudo dentro do lar não é fácil, porque o mundo bombardeia demais a mulher que fica no lar. Nós É, somos bombardeadas todos os dias, porque você tá aí. Isso não tem valor, você deveria estar fora trabalhando. Por que você está fazendo isso? Então, assim, a gente é bombardeado por todos os lados. E ainda tem a questão da gente se cuidar, que a mulher tem que se cuidar, né?
É uma escova que a gente precisa fazer, é uma unha que a gente precisa fazer, e a gente precisa equilibrar tudo, é esposa, é casa, é marido. E tudo isso não é fácil. Se não for a ajuda de Deus, se não for Deus para nos ajudar, é todo dia pedindo Deus graça, pedindo para que o Senhor venha nos sustentar, pedindo para que o Senhor venha nos ajudar. E se não for com amor, não tem como. A palavra de Deus fala que o maior exemplo de amor foi Jesus, né? Que é, João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele serviu todos nós com o seu filho por nossos pecados, né? E ali ele mostrou o seu amor. E Jesus também foi o maior exemplo de servir, porque a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 6 fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele antes se esvaziou, tornou a forma de homem e se tornou semelhante ao homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Deus, Jesus, eles serviram toda a humanidade por amor a nós. Ele nos mostrou que o amor não é palavras, o amor é servir, o amor é com atitudes, é com ações. Então, que nós possamos servir o outro com alegria, né? Que Sim. nós possamos ter isso todos Muitas os vezes a dias. gente serve com tanta alegria os outros de fora, né? E quando Sim, chega em casa, a gente não tem paciência, a gente não quer fazer comida, a gente está cansada, a gente está. Então, ser intencional e pedir a Deus força, porque assim, Deus, ele age na nossa fraqueza, sim, não é na nossa força. Então, é por isso que eu estou te dizendo, quando eu digo que eu não conseguia ser uma pessoa organizada, é minha fraqueza. E eu tenho sim. que pedir o quê? Deus, me ajuda na minha fraqueza. Porque era uma coisa muito desafiadora para mim. Tá entendendo? Sim. Eu tinha também bastante desafios, assim. Eu não queria me submeter ao meu esposo, né? Quando eu casei, eu falava assim: tudo na Bíblia eu vou seguir, menos ser submissa. Isso aí eu não concordo. Essa Não foi concordo. boa. E eu falava pro meu esposo, falava assim: olha, ser submissa para mim, eu não entendia o que era me E eu submeter. ainda leiga, tá? Assim, porque para eu entender mesmo a palavra de Deus, tem uns 3, 4 anos para cá que eu consigo entender melhor e vivenciar. Mas, por incrível que pareça, eu sempre soube ser submissa. Por quê? Porque como o Jorge é militar e ele mudava muito de lugar, eu sempre ia atrás da missão dele. Então, assim, Olha que e bênção. isso eu fazia sem nem saber que era bíblico, Sim. né? Nem saber que era a vontade de Deus. Porém, assim, eu sempre estava disposta a seguir a ele, a carreira dele, ele crescer, entendeu? E isso me trouxe muitas coisas boas, porque hoje eu tenho meu marido como um sacerdote, como cabeça da minha casa, e eu sei que eu estava honrando a Deus sem nem eu saber, Sim, cumprindo a palavra dele, sem eu mesmo nem entender. Então, para mim, isso aí, Jerusalém, não foi difícil. olha que bênção. Mas eu não entendia, porque eu achava assim que era me diminuir, né? Que era ser menor que ele. E aí a gente chegou a um tempo que a gente disputava quem ganhava mais e tal. Olha, Eu jamais depender financeiramente do meu esposo, ter que pedir dinheiro, nada disso. Então, assim, quando o Senhor foi trabalhando em mim e foi colocando em mim que eu estava honrando a Deus e que Ele também iria me honrar, porque o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando. Eu vi os resultados, né? Porque eu via que quanto mais eu me submetia ao meu esposo, mais ele me honrava.
Sim, E assim, é muito interessante, é sobrenatural, porque a Bíblia é sobrenatural. Esse poder é um poder sobrenatural, é forte. Ela é viva, né? E ela realmente funciona. Tudo que está escrito na Bíblia funciona, né? Porque à medida que eu ia me submetendo, o meu esposo ia me honrando, e assim o nosso casamento ia se fortalecendo, e a nossa casa ia se fortalecendo. consequentemente, os seus filhos também, né? Porque tudo vai ser transformado. E, na realidade, quando o casal está bem alinhado, cada um nos seus papéis, a gente acaba fortalecendo emocionalmente também os nossos filhos, né? Sim, fortalecendo. E é isso, né? Eu acho que o tempo já foi, né? É, já tem uns 40 minutos. Então, vamos. Então, a gente está aqui, a gente vai trazer mais coisas para vocês desse livro maravilhoso que transformou a nossa vida. E mais para frente a gente vai trazer novidades também, né? Sim, Sobre tem a muitas nossa mentoria novidades. também do Experiência do Lar. Que eu tenho certeza que vai fazer muitas coisas maravilhosas na vida de vocês, assim como fez na minha, na Jerusa, na da Ana Paula, né? Que também está participando com a gente. Sim. Então, assim, são coisas, gente, que muitas vezes nós estamos vivendo tanto no automático que a gente não sabe a importância de tudo isso, né? E muitas vezes nós estamos tendo um trabalho gigantesco com os filhos maiores e não sabemos por quê. Primeiramente, nós precisamos olhar para dentro de nós. Primeiramente, nós precisamos ser transformadas em Cristo, né? Olhar as nossas fraquezas e Ele trabalhar, né? Nessas nossas fraquezas. Então, eu queria pedir a Jerusa para orar para essas mulheres, que o Espírito Santo de Deus a conduza, né? Que consiga abrir o coração, abrir a mente, assim como abriu a da Jerusa, que ela era uma pessoa resistente, assim como abriu a minha também, que embora eu fazia muitas coisas, porém eu também andava nessa energia muito masculina de querer fazer e acontecer, e querer realmente voltar à essência da gente. Isso é muito importante, porque vai ser leve, vai ser tranquilo, se a gente conseguir voltar a nossa verdadeira essência. Eu agradeço primeiramente aí a Jerusa, agradeço a Deus também, porque Deus nos colocou em um propósito, né? Uniu as nossas vidas em um propósito, a nossa história se parece, né? Deus jogou a gente, tipo assim, literalmente dentro de casa. No meu caso, já duas vezes, e eu já entendi, né? E a gente precisa ser obediente, né? Então, vamos orar por essas mulheres que estão aqui assistindo, a minha prima aí, Valéria. Vamos orar pela vida dela, pela vida da família dela, pela vida dos filhos dela, e que ela consiga também entender, né? Que ela é a administradora do lar dela, e ela vai conseguir, com a ajuda de Deus, né? Transformar o lar dela também. Então, ora aí, Jerusalém, para nós. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, para te agradecer por este momento, Senhor, por estarmos aqui reunidas, Pai. Senhor, cada uma, Senhor, dessas meninas, dessas mulheres que esteve aqui nessa live, Pai. Eu sei, Pai, que a Tua palavra foi lançada e não foi em vão, Pai. Cada uma que está aqui, Pai, não está aqui em vão, Jesus. O Senhor trouxe, Pai, por algum motivo, Senhor, não sei, Pai, a dificuldade, a questão de cada um, mas o Senhor sabe, Pai, o que cada uma necessita, o que cada uma tem colocado diante de Ti, Pai. Então, venha atender em nome de Jesus, Senhor. Venha atender o clamor de alma, Senhor. Venha atender, Pai. Venha quebrar as cadeias, venha solucionar os problemas, Pai. E venha restaurar os lares, os casamentos, as famílias, Pai. Lares que já se encontram, Pai, destruídos, Pai. Eu venho orar agora, em nome de Jesus, Pai. Que todo divórcio seja anulado, em nome de Jesus, Pai. Jesus, eu repreendo os divórcios, Pai. Que o Senhor venha firmar as famílias, Pai, diante de Ti, Rebaixaia. Que o Senhor venha firmar cada família, cada casa, cada mãe. Venha nos dar autoridade sobre a nossa casa, Pai, sobre o nosso lar, Pai. Porque
o inimigo não tem poder, Pai, para trazer desordem, desorganização, Pai. Senhor, que nós possamos ser mulheres organizadas, que o Senhor venha colocar em nossos corações o amor, Pai. O amor para servir o nosso esposo, o amor para servir a nossa família, Pai. Nos faz amar o nosso esposo. Se o amor se perdeu, venha restaurar o amor, Pai. Venha restaurar o amor do nosso cônjuge para conosco e de nós para com eles, Pai. Restaura o amor nos lares agora, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, que o nosso esposo veja, Pai, a tua presença através de nós, Pai. Que nós possamos testemunhar, Senhor, a tua presença através das nossas vidas, Pai. Que as nossas atitudes reflitam, Senhor, a Ti, Senhor. Que nós possamos carregar o brilho do Espírito Santo, Pai. Quando eles entrar, Senhor, nessa porta, nas portas, Senhor, de cada lá, Pai. Que eles vejam que tem mulher de Deus, que tem mulher diferente, que tem mulher que te busca, Senhor. E nós não Aleluia. aceitamos, Senhor, o inimigo, Senhor, vir Nós entrar, vamos Pai, para querer resistir ao bagunçar, inimigo. Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Amém, 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 Amém. amém. Todos vocês vão estar nas nossas orações durante o dia. E não esqueçam de meditar lá em Provérbios 24, 3 e 4, no dia de hoje. Que Deus te fortaleça. Muito forte essa oração, né? Que Deus Amém. Glória a consiga Deus. realmente transformar a vida de vocês e a nossa vida. E que a gente consiga se fortalecer cada vez mais, porque o Espírito Santo está aqui. É Eu verdade. sinto, Também. né? E que Ele lhe conduza da melhor maneira Ah, possível. Amém? glória a Deus. Beijo para todas vocês. Beijo, bom dia. Bom dia.